Fala galera, tudo bem com vocês? Todd na área, Todd aqui na Sala do Saber. Pessoal, que curso nós estamos mesmo? Intensivão para o Enem, intensivo para o Enem. É a nossa terceira aula de ecologia. Eu já falei nas outras aulas, ecologia realmente é um tópico importante para o Enem. Nesta aula nós vamos abordar um assunto chamado relações ecológicas. Vem comigo então, vamos começar então, relações ecológicas, ecologia, parte 3. Ecologia, parte 3. Assunto, relações ecológicas. Relações ecológicas. Pessoal, as relações ecológicas são relações que acontecem entre seres vivos. Nós chamamos essas relações de alelobioses. Alelobioses. Nós podemos dividir as relações ecológicas em harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas em que não provoca prejuízo algum para um dos indivíduos participantes da relação. Enquanto que na relação desarmônica, você tem pelo menos, atenção para a palavra, pelo menos prejuízo em um dos indivíduos. Por que eu usei o termo pelo menos? Porque existe uma relação ecológica desarmônica em que os dois acabam sendo prejudicados, tudo bem? Além disso, existe a relação intraespecífica, relação que acontece entre seres da mesma espécie, e relação interespecíficas, relações que acontecem entre espécies distintas, diferentes. Vem comigo, nós vamos dividir a nossa aula em relações harmônicas primeiro e logo depois as relações o quê? Desarmônicas. Pode ser? Relações harmônicas. Beleza? Beleza. Vamos começar com a primeira relação ecológica chamada de colônia. Pois é, um bom exemplo de colônia para vocês, os recifes ou arrecifes de corais. Repetindo, recifes ou arrecifes de corais. Sim, os corais. Os corais são colônias de pólipos antozoários. Toide, quem são os pólipos? Os pólipos são animais do segundo filo, chamado filo dos quinidários. Os pólipos, de certa forma, são parentes das águas-vivas ou medusas. Tudo bem? Bom, o que seria colônia? É uma relação positiva, uma relação harmônica entre seres da mesma espécie. Portanto, já que se trata de seres da mesma espécie reunida, nós vamos falar que a relação é do tipo intraespecífica. Repetindo, relação o quê? Intraespecífica, beleza? Onde um indivíduo fica acoplado ao outro organicamente falando, anatomicamente falando, corporalmente falando. Então, para ser colônia, um indivíduo tem que estar conectado ao outro, compartilhando órgãos e estruturas nutritivas de um para o outro. Não adianta você falar que o seu clube ele é uma colônia. Não, biologicamente falando, o seu clube não é uma colônia, porque lá existem associados e cada associado está distinto. Não tem uma união entre um indivíduo e outro lá. Concorda comigo? Um ser humano e outro tem ligação anatômica? Não, não existe. Então lá não é uma colônia. O que é o seu clube? O seu clube, ele entra numa categoria chamada de sociedade. Então, sociedade é a nossa segunda relação ecológica harmônica. Sociedade. Então, o seu clube, que você vai lá para fazer o seu lazer, é um tipo de sociedade. Sociedade tem uma palavrinha que não pode faltar. Hierarquia. Portanto, sociedade tem a questão de hierarquia.
e hierarquia, tudo bem? Quando a gente fala de sociedade, eu tenho que imaginar que são relações, é uma relação, quer dizer, entre seres da mesma espécie. Entre seres da mesma espécie. Portanto, intraespecífica. Intraespecífica. Repetindo, intraespecífica. Com hierarquia. Sociedade de formigas, sociedade de cupins, sociedade de abelhas. Vamos pegar a sociedade das abelhas, dominada pelas fêmeas. Existem dois tipos de castas fêmeas, a rainha e as operárias. A rainha é a única fêmea fértil. Ela comanda as operárias através de sinais químicos que ela libera, feromônios, por exemplo. Já o zangão é o único macho da relação lá. O zangão ele é fértil, a rainha é fértil e as operárias estéreis. As operárias fazem o seu trabalho como defesa, por exemplo, e captura de alimento. Esse alimento obtém-se da flor e do néctar da flor dá origem ao mel. Isso mesmo. Para virar rainha, eu preciso alimentar a larva não com mel. Eu tenho que alimentar a larva com geleia real. Eu seleciono a melhor larva, alimento-a com geleia real, ela desenvolve o seu aparelho reprodutor e ela vai virar uma rainha, em que ela vai pegar um grupo de operária, o zangão, e vão voar para fundar uma outra colmeia. Sociedade, hierarquia, indivíduos separados. Uma outra relação harmônica aqui, legal, é chamada de mutualismo. Eu gostaria que vocês fizessem um asterisco em mutualismo. Para você que está aí anotando, fazendo as suas anotações, coloque mutualismo, beleza? Por quê? Mutualismo vem de ajuda mútua entre espécies diferentes. Portanto, é uma relação que? Interespecífica. Pessoal da Sala do Saber, é a primeira vez que nós colocamos uma relação entre seres de espécies diferentes, não mais entre seres da mesma espécie. Mutualismo vem de ajuda mútua. É uma relação que? Obrigatória. Obrigatória. A tal ponto que a relação é tão fundamentada, a relação é tão forte e tão processada, que se você separar esses dois indivíduos, eles morrem. Um depende do outro. O caso de mutualismo, os casos de mutualismos mais famosos são líquens, micorrizas e micróbios que vivem na região de cupins, intestinal, falando disso, e de gado, ruminantes. Quem são os líquens? Bom, líquens são seres de associação entre algas e fungos. Naturalmente você sabe que algas fazem fotossíntese, já os fungos não fazem fotossíntese. Se eu sou um fungo e não faço fotossíntese, eu posso me associar a uma alga que ela faz fotossíntese e me fornece a glicose, me fornece o alimento. Eu sou o fungo. Eu vou escravizar as algas, eu vou viver junto delas, elas vão fazer fotossíntese, vão me fornecer nutrientes. Em troca, o que eu ofereço para ela? Um maior estoque de água. Esse é o papel dos fungos. Conseguir reter a umidade e retendo essa umidade, que pode inclusive ser a umidade do ar, quanto mais úmido for o fungo, melhor para a alga, pois assim ela usa a água para fazer fotossíntese. É uma troca mútua, é uma ajuda mútua, uma relação obrigatória. Os líquens têm dois propósitos aí para a sua prova do Enem. Eles são indicadores de poluição. Em regiões extremamente poluídas, eles não estão presentes. Em regiões que não são poluídas, eles estão presentes. E os líquens também são pioneiros numa colonização. Como eles se autossustentam, eles são capazes de voar para bem longes e habitar locais que não são ainda habitáveis. Ok? Valeu? Ok. Micorrizas. Micorriza é uma relação ecológica positiva, harmônica, entre raízes de plantas e fungos. Lembram que eu disse que os fungos têm a capacidade de reter água? Pois então, é o que uma planta quer, é o que a raiz de uma planta deseja. Quando esse fungo, por debaixo da terra,
faz uma conexão com as raízes de planta, ele aumenta o estoque de água para essa planta. Essa planta com mais água faz fotossíntese, produz mais glicose, alimento e fornece para esse fungo. Portanto, por debaixo da terra, as hifas dos fungos se ligam, se conectam às raízes de planta. Nós chamamos isso de micorrizas. Uma outra relação aqui mutualística importante acontece com os ruminantes, que no seu estômago apresenta uma relação de micróbios que produzem uma enzima chamada celulase. Essa celulase digere a celulose. De que micróbios eu estou falando? Bactérias e protozoários do grupo das triconinfas. Separa esses micróbios do ruminante. O ruminante morre porque ele não consegue digerir a celulose. E os micróbios também morrem, porque lá do interior do estômago do ruminante, eles estavam protegidos e de comida farta. Beleza? Joia? Mutualismo. Mutualismo, galera, é uma relação positiva para os dois. Portanto, na biologia, nós dizemos que é uma relação mais barra mais. Ok? Vamos agora usar esse espacinho aqui, ó, para escrever o chamado protocooperação. Protocooperação. Na protocooperação, é uma relação também entre seres de espécies diferentes. Portanto, interespecífica. Interespecífica, entre espécies diferentes. Porém, não é uma relação obrigatória. Então, ela não tem obrigatoriedade. Você pode separá-los que eles vão sobreviver do mesmo jeito. Tudo bem que é verdade que quando eles se juntam, a união faz a força, mas nem por isso quer dizer que separados eles vão morrer. A protocooperação é uma relação positiva para os dois, mais barra mais. Também é chamado de mutualismo facultativo, beleza? Agora, por favor, vamos dar 2 exemplos de protocooperação? Quais são os exemplos que mais caem aí no Enem? Existe um pássaro que pousa no dorso do boi e come-lhe os parasitas carrapatos do seu couro. Pega o pássaro chamado anu. O anu pousa na região dorsal do boi, come o carrapato, sai alimentado e livra o boi desses parasitas. Cara, que maravilha! Existe uma relação positiva entre o anu e o boi. O boi fica livre desses parasitas, olha que gostoso. E o anu sai com comida farta, uma vez que os bois são possuidores de carrapatos no couro. Tudo bem? Bom, existe também a relação entre o pássaro palito e o crocodilo ou jacaré. Não sei se vocês sabem, quando o crocodilo abre a boca, um pássaro entra dentro da boca do crocodilo. Dentro! Esse pássaro tem um bico comprido. Ele é chamado de pássaro palito. E ele come restos de carnes que ficam entre os dentes do crocodilo. Protocooperação. Mais uma relação ecológica harmônica para vocês. Ó. Inquilinismo e, paralelamente, você tem o epifitismo. Pessoal, inquilinismo é relação de moradia. Então, tanto inquilinismo quanto epifitismo trata-se de relação do quê? Relação do quê? Moradia. Pois é. Você sabia que existe uma relação de moradia entre um peixe comprido, pontiagudo, chamado de Phyreasfer, ou peixe-agulha, e o pepino do mar? Quem é o pepino do mar? O pepino do mar é parente da estrela do mar. O pepino do mar e o peixe-agulha têm uma relação ecológica aqui. Positiva para quem? O peixe-agulha, e neutra para o pepino do mar. Portanto, essa relação aqui é uma relação de mais barra zero. Repetindo, mais barra zero. Positiva para o pepino do mar e neutra. Positiva para o peixe-agulha e neutra para o pepino do mar. Então deixa eu te contar a relação aqui, que legal. Ela é uma relação até erótica. Atenção. O peixe-agulha, ele entra no fiofó, ele entra no toba, ele entra na cloaca do pepino do mar. E lá cria moradia.
e depois ele sai, e depois ele entra. Depois ele sai, depois ele entra. Essa relação, uma relação de inquilinismo, uma relação positiva para o peixe-agulha, que é um peixe medroso e se esconde lá. E no epifitismo? Relação de moradia, que acontece com plantas que precisam viver no mais alto das árvores, nas copas das árvores, para obter a luz de uma floresta. Não sei se vocês sabem, mas a floresta é uma região com sombra, muito sombra. Então, pteridófitas, plantas epífitas, como por exemplo as orquídeas e as bromélias, têm preferências em viver na região mais alta, para obter o quê? A luz solar e fazer fotossíntese. Como é uma relação de moradia com predomínio das chamadas plantas epífitas, nós dizemos epifitismo. E a nossa última relação ecológica aqui, harmônica, é chamada de comensalismo. Comensalismo. Comensalismo tem a ver com o resto de comida. Resíduo alimentar. Resíduo alimentar, aquilo que sobra de resto. É uma relação interespecífica, assim como inclinismo e epifitismo também. É uma relação entre seres de espécies distintas, interespecífica. Interespecífica. Relação entre espécies diferentes. Qual que é o comensalismo mais cobrado do Enem? Entre o tubarão e um peixe chamado peixe-piloto ou rêmora. Pessoal, o peixe rêmora, ele apresenta uma ventosa na cabeça, essa ventosa gruda no tubarão, o tubarão então ele desliza e é como se o peixe estivesse pilotando o tubarão, daí o termo peixe-piloto. Conforme o tubarão come, sobra migalhas de carne e sangue naquela região do mar. Então o peixe rêmora, que está geralmente associada ao ventre do tubarão, come os pedaços que sobram. Que relação é essa? Comensalismo. Agora, pessoal, nós vamos abordar as relações desarmônicas. Então, vem comigo aqui, vamos dividir o nosso quadro. E vamos falar das relações desarmônicas. As relações desarmônicas. Começando por uma relação aqui, ó, chamada de canibalismo. Uma relação chamada de canibalismo. Pessoal, canibalismo é quando um indivíduo come outro indivíduo da mesma espécie. Portanto, é uma relação de alimentação. Uma relação de alimentação. É uma relação entre seres da mesma espécie. Portanto, é uma relação de canibalismo, quando um indivíduo come outro indivíduo da mesma espécie. Canibalismo é importante no caso da viúva negra e louva-a-Deus. Viúva negra, após a relação sexual, tem-se o costume de comer um macho. Já o louva-a-Deus fêmea decepa a cabeça do macho, come a cabeça do macho, louva-a-Deus, tá? Come a cabeça do macho e quando o macho está sem a cabeça, ativa o instinto sexual dele. Pois é, isso mesmo. Sem a cabeça, o macho pratica sexo com a fêmea. E depois a fêmea termina de comê-lo. Beleza? Canibalismo entre os grupos dos artrópodos. Temos também uma relação desarmônica chamada de predatismo. Predatismo. Predatismo é uma relação ecológica que também envolve a alimentação. Pois é, predatismo também envolve alimentação. Só que é uma relação interespecífica entre seres de espécies distintas. Beleza? Por exemplo, leões que comem zebras. Predatismo. A zebra é a presa e o leão é o predador. Camaleão. Camaleão que manda aquela sua língua para pegar determinado inseto. Camaleão é o predador
enquanto que aquele inseto foi a presa para o camaleão. Uma ave que come minhoca. A ave, predadora, e a minhoca, presa. Existe uma relação de presa e predador. Os predadores são importantes porque eles acabam controlando a população de presas. Valeu, galera? Alimentação, predatismo. A próxima relação ecológica é chamada de parasitismo. Parasitismo. Também uma relação de alimentação. Eita, pessoal, esses primeiros três aqui, ó, são relações desarmônicas que envolvem a alimentação. De tal maneira que o parasitismo, ele é uma relação também entre espécies distintas. Interespecífica. De tal maneira que aqui nós não chamamos de presa e predador, nós chamamos de parasita e hospedeiro. Tá certo ou não? Parasita e hospedeiro. Parasita faz uso dos nutrientes do hospedeiro, minando-o. Quem que é o parasita inteligente? Aquele que não mata a sua vítima. Parasita inteligente é aquele que usa e abusa, mas não compromete a saúde do hospedeiro. Falando em parasitas, existe o parasita que tem apenas um hospedeiro, geralmente o hospedeiro definitivo, é o chamado de parasita monoxênico ou monogenético. E existe o parasita que apresentam 2 ou mais hospedeiros, geralmente hospedeiro definitivo e intermediário. Nós chamamos esse parasita de parasita heteroxênico ou digenético. Agora vejam bem, tanto o predatismo quanto o parasitismo apresentam uma relação mais/menos. Mais/menos. Olha para mim. No predatismo é positivo para o predador e negativo para a presa, enquanto que no parasitismo é positivo para o parasita e negativo para o hospedeiro. O que difere predatismo de parasitismo é que, basicamente, o parasita ele tem uma alimentação limitada, enquanto que o predatismo ele tem um leque de opções para comer. Então, tem essa questão aí. Valeu ou não? Valeu! Vamos agora para a nossa próxima relação ecológica desarmônica, chamada de amensalismo, ou ainda chamada de antibiose. Amensalismo ou antibiose. Amensalismo ou antibiose envolve uma substância tóxica, que mata ou inibe outro a se desenvolver. Professor, ficou um pouco estranho. Pois é, aqui não é predatismo para o predador matar a presa. Aqui não é parasitismo para o parasita matar o hospedeiro. Aqui, uma espécie produz uma substância, essa substância inibe o crescimento de outra espécie. Portanto, amensalismo e antibiose, comumente, nós temos que estudar como sendo relação interespecífica. Muito bem, galera, eu gostaria de dizer para vocês que amensalismos famosos são entre o fungo chamado Penicillium e bactérias. Este fungo chamado Penicillium produz uma substância chamada penicilina que não permite que bactérias cresçam ao seu redor ou mata e elimina essas bactérias. De tal maneira que o amensalismo ou antibiose é uma relação mais/menos. Um sobrevive e o outro morre. E também eu tenho que dizer a vocês que no caso de algumas plantas eucalípticas, eucaliptos, acabam intoxicando a terra, intoxicando o solo com uma substância chamada de ácido xiquímico. Este ácido xiquímico envenena, intoxica o solo e não permite que outras espécies de plantas desenvolvam-se por ali. Isso chama como? Amensalismo, antibiose. Eu também posso dizer a vocês que quando um indivíduo tem
um parasita chamada solitária. Por que chama solitária? Por que é solitária? Porque ela produz uma substância que impede o crescimento de outro verme naquele hospedeiro. É só dela aquele hospedeiro. Daí o termo solitária. E por fim, nós temos mais um aqui e última relação ecológica negativa, chamada de competição. Pois é, pessoal, competição. Logo de cara, eu gostaria que vocês gravassem que a competição ela é uma relação menos barra menos. E pode ser competição entre seres da mesma espécie, portanto intraespecíficas, ou você pode ter uma competição entre espécies diferentes, portanto interespecífica. Pessoal, exemplo de competição entre seres da mesma espécie. O que você está fazendo no Enem? Competindo por uma vaga entre você e outro indivíduo da mesma espécie, Homo sapiens. Uma outra questão aqui interessante acontece, por exemplo, na savana africana, quando leões jovens querem conquistar o posto do leão chamado macho alfa. Vai ter briga, vai ter carnificina, um vai ganhar, outro vai perder, né? Na verdade, um vai ganhar, outro vai perder, mas os dois saem perdendo porque os dois apanham, não é verdade? Ninguém gosta de brigar, sempre os dois acabam apanhando, então uma relação menos barra menos é a única. E isso é uma relação de competição intraespecífica. E agora uma relação interespecífica. Eu posso pegar os leões e as hienas. Leões e hienas não combinam, eles são arquirrivais eternas. Eu não posso acreditar que no filme O Rei Leão tem ali um momento de amizade entre as hienas e o leão chamado Scar. Quem é o Scar? O Scar é o tio do Simba. Esse tipo de relação não existe. Leões não se aproximam com hienas. Eles fazem competição interespecífica, sobretudo por alimento. Tudo bem? Tudo jóia? Ok. Pessoal, essa é a competição. Um caso importante de que eu passei. Você conhece o nome chamado de controle biológico? Sim, controle biológico já caiu recorrentemente no Enem. Controle biológico. Por exemplo, eu uso um parasitismo para controlar a população de determinadas espécies. Então, eu posso usar, por exemplo, fungos, tá? Fungos para controlar a população de cigarrinhas. Cigarrinhas que são insetos. Esses fungos vão adentrar a cigarrinha, vão intoxicá-la e crescer por dentro, matando a cigarrinha, adoentando-a. Isso chama controle biológico porque eu uso uma espécie para matar a outra espécie em benefício humana. Como a cigarrinha provoca prejuízo na agricultura e eu não quero utilizar de agrotóxicos para matar, inseticidas para matar, eu faço uso de fungo que pontualmente ele acaba atingindo a cigarrinha, como se fosse um sniper, sabe onde atingir. Isso chama como? Controle biológico por parasitismo. Eu também posso ter controle biológico por predatismo. Quando eu encontro um predador que ele é específico para comer determinada presa. Claro que isso é mais difícil, porque eu disse que no predatismo eles não são tão específicos como no parasitismo. Galera, essa foi a nossa aula de Relações Ecológicas, Ecologia número 3. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem comigo na nossa próxima aula de Ecologia para esse intensivão do Enem. Um grande beijo para vocês. Tchau, galera.